Você sente vontade de pregar, mas não sabe se isso é um chamado de Deus ou apenas um momento de emoção? Se você confundir isso, você pode se frustrar espiritualmente. Hoje, eu vou te mostrar a diferença entre emoção e chamado, e isso pode mudar completamente a sua caminhada. Eu sou Liliane Ramos, mentora do Instituto Pregadoras Sem Fronteiras, e estou aqui para te levar comigo nesta longa caminhada no Ministério da Pregação. Tenho uma experiência de mais de 25 anos de Ministério de Pregação, onde eu vou transformar a sua vida através do conhecimento. O que é emoção? A emoção é tudo aquilo que nos leva a uma empolgação. A emoção nos empolga, a emoção nos impulsiona. Mas quando ela acaba, ela é aquele folgaréu. Sabe aquele fogo de palha, conhecido fogo de palha, que você joga o fogo? Quando você acende, é um fogo muito alto, mas daqui a pouco ele se apaga instantaneamente, muito rápido. Nem parece que havia uma fogueira ali. Assim são as emoções. As emoções é feito um fogo de palha que acende, mas logo em seguida não tem matéria suficiente para continuar acesa. E o que eu digo para você? Assim é as emoções na nossa vida. Você, pregadora, precisa entender o que é um chamado do que é uma emoção. A emoção, ela não sustenta chamado, porque o chamado ele vem com propósito. A emoção, ela vem com agitação, a emoção, ela vem com um impulsionamento, mas logo em seguida ela não se sustenta, porque o caminho do chamado é um caminho de processos, é um caminho de construção e é um caminho doloroso. E o Ministério da Pregação, ele se constrói em bases sólidas. Como uma boa pregadora da palavra de Deus, como alguém que entende o chamado que carrega, o chamado que tem, você precisa, de fato, perceber. Se eu tenho o chamado da pregação, eu não sou uma pessoa que eu prego hoje e amanhã eu já não tenho mais vontade de pregar. Eu prego hoje e amanhã eu não tenho mais a mesma consistência no ministério da pregação. Não. O chamado é algo que traz propósito. E tudo aquilo que traz propósito, eu não paro no meio do caminho, porque queima dentro de nós. É mais forte do que a gente. Nós temos alguns personagens bíblicos como exemplo de chamado, como exemplo de estrutura de chamado. Jeremias é um deles. Há um momento desesperador que ele desiste de tudo, mas a palavra queimava no seu coração. O chamado ardia e ele não conseguiu retroceder. Nós precisamos entender, se eu começo, mas eu paro, mas eu não quero, mas eu não tenho aquele impulso para continuar, eu não tenho aquele desejo, aquela força de continuar, será que eu tenho um chamado realmente? Ou eu me fiz, ou eu queria muito ter o chamado. Precisamos diferenciar nossas emoções do propósito de Deus para as nossas vidas. Mas se é o seu caso, e você de fato tem um chamado no Ministério da Pregação, nós estamos aqui, Instituto Pregadoras Sem Fronteiras, para te ajudar. Estaremos aqui toda semana trazendo vídeos para você, para ajudar a tua vida, para que você impulsione o ministério que o Senhor te concedeu. Nós precisamos entender que ministério de pregação não é brincadeira. Não é brincar de ser pregadora. Não é virar estrela de altar, mas é ser boca de Deus para essa geração. E ser boca de Deus para uma geração que caminha rumo a uma corrupção espiritual, que caminha rumo a grande apostasia, mesmo estando dentro das igrejas, é ser alguém que de fato sabe o que foi chamado para fazer e vai fazer com excelência, entendendo que ministério de pregação não é estrelismo, mas é carregar sobre você as marcas de Cristo, carregar sobre o teu chamado processos e processos que vão te lapidando, mas que no final, quando você prestar conta, aquele que te deu o dom, aquele que te confiou, aquele que te chamou, você ir com satisfação e alegria, Senhor, está aqui, o Senhor me concedeu e eu fiz como o Senhor queria, amém? Que você possa continuar conosco nessa jornada, porque vou para minha cola aqui
No próximo vídeo eu vou estar falando com vocês por que tantas mulheres desistem da pregação. Se você gostou desse tipo de conteúdo, gosta desse tipo de conteúdo, eu quero te convidar. Se inscreve aqui nesse canal, compartilha esse vídeo com mais alguém e convida essa mulherada que Deus chamou para pregar a sua palavra. Amém? Curte, comenta e compartilha. Paz, meus amores!